A paz do Senhor, meus irmãos. Eu venho através deste vídeo aqui compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, a pedido de alguns amigos pastores, que pedem para a gente publicar tudo que a gente tem escrevido, que Deus tem colocado no nosso coração, pede para ser publicado, para a gente colocar num vídeo. E eu resolvi, tomei essa decisão, vou estar compartilhando de forma minúscula, no máximo 2, 3 minutos, algumas mensagens que Deus tem colocado no meu coração. Eu gostaria de ler um texto que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 3 a seguir, que diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Talvez você deve estar pensando que eu vou falar sobre Isaque e seu pai subindo o monte para o sacrifício. Negativo. Deus colocou algo no meu coração aqui sobre o chamado. Vivemos uma época de obreiros que nós podemos dividir em 4 grupos. O primeiro grupo é os oferecidos, obreiros que se oferecem na obra de Deus. Nós vemos os obreiros apadrinhados, nós vemos os empurrados, e enfim nós vemos os chamados. A igreja, a obra de Deus, o reino de Deus tem tido um prejuízo muito grande com obreiros apadrinhados, empurrados, oferecidos, tem estado no lugar errado. E meditando nesse tema, Deus colocou essa palavra no meu coração. Notem que Abraão levantou de madrugada e preparou jumentos, moços e seu filho, e foi para o lugar que Deus ia mostrar. Notem que ele levantou de madrugada. O interessante é que as maiores experiências foram dadas na madrugada, nas noites, para os profetas, para os grandes homens de Deus. E muita gente quer ser chamado, mas não quer levantar as madrugadas. O texto sagrado nos diz assim: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Quer encontrar o Senhor, encontra Ele nas madrugadas. Mas algo me chama mais atenção ainda, que quando chega no pé da montanha, do Monte Moriá, Abraão fala assim para os seus moços: Ficai-vos aqui com os jumentos. Eu e o moço, que é o seu filho, Isaque, nós vamos subir a montanha para adorar, e voltaremos de lá. Notem que Abraão disse que ele ia subir a montanha para adorar, e pediu para os moços ficar no pé da montanha, cuidando dos jumentos. Eu entendo aqui, e vou compartilhar com vocês, que algumas pessoas foram chamadas para ficar no pé do monte, e outras foram chamadas para subir o monte. Tem pessoas que vão subir o monte e vão adorar lá em cima no monte. O texto nos diz que os moços ficaram cuidando de jumento. Tem pessoas que nunca vão subir no monte. Por quê? Porque Deus chamou eles para ficar no pé do monte, e alguns cuidando de jumento. Então não adianta, se Deus colocou você para cuidar de jumento, não adianta você querer passar o pé diante da mão, querer fazer uma coisa que Deus não te chamou, querer subir a montanha para adorar. Primeiro, Deus nos coloca no lugar certo, na posição certa, no endereço certo. Quando nós saímos da posição que Deus nos colocou, trazemos prejuízos, complicações. Por isso que o reino de Deus e a obra, a igreja tem sofrido. Então entenda uma coisa: os 2 moços ficaram no pé do monte cuidando de jumento, enquanto Abraão e Isaque subiu a montanha para adorar, para sacrificar. Entenda isso e guarde no seu coração. Uns foram chamados para subir o monte e adorar. Outros nunca vão subir no monte. Por quê? Porque foram chamados para ficar no pé do monte, cuidando de jumentos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos.